Capítulo 16. As emoções e o sistema límbico. Sejam bem-vindos aos estudos do livro A Construção da Mente. Hoje, estudando o capítulo 16, veremos as conexões cerebrais dos nossos órgãos e glândulas que envolvem pensamento, sentimento e reações fisiológicas. Vimos em diversos capítulos passados a influência do pensamento, do sentimento, da emoção criados pelo espírito e transmitidos ao corpo que reage positivamente ou negativamente de acordo com o padrão vibratório emitido pelo pensamento. Com este capítulo vamos poder observar as conexões fisiológicas e o caminho percorrido do pensamento até a resposta instintiva ou racional do ser. No caminho da vida, temos de vencer o instinto da raiva, do medo, da tristeza, para transformá-los em amor, fé e alegria, através da caridade, transformando nossos vícios em virtudes, permitindo resplandecer a semente de amor plantada por Deus em nossos corações, e regada por Cristo e seu Consolador prometido, a terceira revelação, o Espiritismo, pelo Espírito de Verdade. Joana de Ângeles traz no livro Autodescobrimento, uma busca anterior, como já foi citado diversos trechos nos estudos passados, das reações que criamos em nosso corpo pelas emoções da raiva, da cólera, do ressentimento. Portanto, vencendo os instintos das emoções negativas, construímos e edificamos emoções divinas que vêm do trabalho no bem e da constante ação do ser na caridade, modificando não somente seu foro íntimo, mas também proporcionando uma saúde maior ao estado fisiológico do ser, pois como veremos hoje mais adiante, o sistema límbico e as emoções estão diretamente conectadas com o controle e a regulação do nosso envoltório físico. Quanto mais praticamos das leis divinas, mais construímos sentimentos e emoções edificantes, e assim, construindo em nós as virtudes necessárias para a superação pessoal e a saúde corpórea, proporcionando mais tempo aqui na Terra, para acertarmos com Deus nossas dívidas e pendências, praticando as leis de amor. Vamos acompanhar o livro. Os processos emocionais são fundamentais para o funcionamento e desenvolvimento da mente. O homem é um ser que pensa, sente e age, considerando que o agir é direcionado pela vontade. Inteligência, sentimento e vontade são as potências do espírito em evolução. Neste capítulo, vamos analisar os processos emocionais que surgem no espírito, mas se refletem no cérebro, como órgão de manifestação da alma. Os processos emocionais estão ligados com a área pré-frontal, tálamo, hipotálamo e com o sistema límbico. Essas áreas estão relacionadas também com os processos motivacionais primários como fome, sede, sexo, medo, raiva, etc. Todas essas áreas estão intimamente ligadas ao centro coronário e ao centro cerebral. O sistema límbico. As áreas que formam uma espécie de anel cortical contínuo, constituído pelo giro do cíngulo, giro para-hipocampal e hipocampo, foram denominadas, por Paul Broca, de lobe límbico, de limbo, contorno. Essas áreas, juntamente com a amígdala, a área septal, os núcleos mamilares, os núcleos anteriores do tálamo, parte do hipotálamo e os núcleos abenulares formam o sistema límbico, e estão intimamente relacionadas aos processos emocionais, ao sistema nervoso autônomo e aos processos motivacionais essenciais à sobrevivência da espécie e do indivíduo. Muito pouco conhecida é a ação da pineal ou epífise neural, que mantém conexão com o sistema límbico através dos núcleos abenulares. Alguns autores relacionam também, como integrando o sistema, parte da formação reticular. Giro do cíngulo, situado na face medial do cérebro, acima do corpo caloso, recebe informações do núcleo anterior do tálamo e do neocórtex, bem como das áreas somatosensoriais do córtex. A parte frontal coordena odores e visões com memórias agradáveis de emoções anteriores. Participa da reação emocional à dor e da regulação do comportamento agressivo. Giro para-hipocampal. Praticamente corresponde a uma continuação do giro do cíngulo, situado na face inferior do lobo temporal. Hipocampo é uma estrutura localizada nos lobos temporais do cérebro humano, considerada a principal sede da memória. Estudos recentes indicam que ela atua no sentido de converter a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Atua em interação com a amígdala. Lesões no hipocampo impedem a pessoa de construir novas memórias, embora as memórias mais antigas, anteriores à lesão, permaneçam intactas.
O hipocampo possibilita ao animal e ao homem comparar as condições de uma ameaça atual com experiências passadas similares, permitindo, pois, escolher qual a melhor opção a ser tomada para garantir a sua preservação. No entanto, sabemos que essas informações advêm do corpo mental, onde está registrado todo o patrimônio do espírito. Veja itens sobre a memória. Amígdala influencia o comportamento e as atividades relacionadas às emoções primárias, como medo, ira, ciúme, fome, sede, sexo. Mantém íntima relação com o hipotálamo. É o centro identificador de perigo. Em animais, a estimulação da amígdala provoca crises de violência e agressividade. Área septal ou septo corresponde a um dos centros de prazer do cérebro. Também está ligada na regulação das atividades viscerais, como o controle da pressão arterial e ritmo respiratório. Estímulos nessa área, em animais, causam hiperatividade emocional, com demonstrações de ferocidade e raiva. Corpo mamilar corresponde a uma formação do hipotálamo, contém os núcleos mamilares e faz parte de conexões do sistema límbico. Recebe fibras do hipocampo, que chegam pelo fórnix, e projeta fibras para o núcleo anterior do tálamo e para a formação reticular. Fórnix corresponde a um feixe compacto de fibras que se dirige para os corpos mamilares, área septal e núcleo anterior do tálamo. Seu nome vem do latim arco, por formar uma espécie de arco. Geralmente, descrevem-se as seguintes partes: perna, corpo e coluna do fórnix. Tálamo, através dos núcleos anteriores e o dorso medial, está relacionado com as atividades emocionais. A importância dos núcleos na regulação do comportamento emocional possivelmente decorre, não de uma atividade própria, mas das conexões com outras estruturas do sistema límbico. O núcleo dorso-medial se conecta com as estruturas corticais da área pré-frontal e com o hipotálamo. Os núcleos anteriores ligam-se aos corpos mamilares no hipotálamo, e através destes, via fórnix, com o hipocampo, e ao giro cingulado. Parte do hipotálamo também participa do sistema límbico. Além de atuar no controle do comportamento, também controla várias condições internas do corpo, como a temperatura, o impulso para comer e beber, etc. Essas funções internas são, em conjunto, denominadas funções vegetativas, e seu controle está relacionado com o comportamento. O hipotálamo mantém vias de comunicação com todos os níveis do sistema límbico. Desempenha, ainda, importante papel nas emoções. Especificamente, as partes laterais parecem envolvidas com o prazer e a raiva, enquanto que a porção mediana parece mais ligada à aversão, ao desprazer e à tendência ao riso, gargalhada, incontrolável. Quando os sintomas físicos da emoção aparecem, a ameaça que produzem retorna, via hipotálamo, aos centros límbicos e, destes, aos núcleos pré-frontais, aumentando, por um mecanismo de feedback negativo, a ansiedade, podendo até chegar a gerar um estado de pânico. Formação reticular do tronco cerebral apresenta uma estrutura intermediária entre a substância branca e a substância cinzenta. Ocupando a parte central do tronco encefálico, tem como principal função ativar o córtex cerebral, projetando-se para o interior do diencéfalo e, em sentido contrário, para a porção mais alta da medula espinhal. Faz conexão com todo o sistema nervoso central, córtex, tálamo, hipotálamo, sistema límbico, cerebelo, nervos cranianos e medula espinhal, e controla a atividade elétrica cortical, como o sono e vigília, a sensibilidade, como a atenção seletiva, atividades motoras somáticas complexas que envolvem centros reflexos como o respiratório, vasomotor e locomoção. Controla ainda o sistema nervoso autônomo e o eixo hipotálamo-hipófise, controlando, assim, o sistema neuroendócrino. Área tegmental ventral, grupo de neuroníons localizados em uma parte do tronco cerebral. Uma parte deles secreta dopamina. A descarga espontânea ou a estimulação elétrica dos neuroníons da região dopaminérgica produzem sensações de prazer. Área pré-frontal, não faz parte do lobo límbico tradicional, mas suas intensas conexões com o tálamo, amígdala e outras regiões subcorticais explicam o importante papel que desempenha na expressão dos estados afetivos. Está classicamente dividido em 3 áreas funcionais e anatômicas: a área dorsolateral, a área orbitofrontal e a área cingulada anterior. A área dorsolateral está relacionada com o raciocínio,
permite a integração de percepções temporalmente descontínuas em componentes de ação dirigidos a um objetivo. A área orbitofrontal representa uma interface entre os domínios afetivo-emocional e a tomada de decisões centradas nos domínios pessoal e social. A área dorsolateral funciona como um secretário de direção da área dorsolateral, ao dirigir a atenção. Tem um papel igualmente importante na motivação do comportamento. As três áreas contribuem para o que se designa de funções executivas. Quando o córtex pré-frontal é lesado, o indivíduo perde o senso de suas responsabilidades sociais, lesões orbitofrontais, bem como a capacidade de concentração e de abstração, lesões dorsolaterais. André Luiz nos informa que, nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente, no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. No mundo maior, capítulo 3, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier. Também faz parte do sistema límbico grande parte das formações do epitálamo, especialmente as abênulas, que se ligam à glândula pineal, que irradia o pensamento, em seus aspectos intelectual, afetivo e volitivo, e recebe vibrações semelhantes. Comentário. Aqui, podemos observar pela ciência da medicina terrena, a complexidade das conexões e das interações dos nossos órgãos e glândulas, onde tudo se conecta e se conversa, tudo se mantém em sintonia, e por isso nossos sentimentos, pensamentos e emoções influenciam tanto nossos corpos. A conexão existente entre todas essas glândulas e áreas cerebrais nos mostra que todo o nosso corpo sofrerá as reações emitidas e criadas por nosso espírito, através de nosso pensamento e sua conexão com o cérebro, mais precisamente o tálamo. O livro nos mostra um esquema onde podemos observar o caminho básico do circuito do caminho do estímulo emocional. Vamos observar. Parte importante do circuito, embora pouco conhecida, é a epífise neural, epitálamo, que irradia o pensamento envolvendo todo o cosmo orgânico com as vibrações das emoções. Voltando ao livro. Exemplo simplificado de uma situação de estresse ou medo. Ao enfrentar uma situação de perigo iminente, as informações sensoriais vão diretamente para o tálamo, que se conecta com o corpo mental, experiências de vidas passadas, e retorna com as experiências instintivas, já vivenciadas, seguindo por dois caminhos. 1. Tálamo, amígdala, hipotálamo. Reação instintiva. O tálamo transmite à amígdala informações sensoriais e informações do inconsciente profundo, que rapidamente informa ao hipotálamo para iniciar a reação de fuga ou de defesa. 2. Tálamo, córtex, hipocampo, amígdala, hipotálamo. Reação consciente e racional. Ao passar pelo córtex, a reação será consciente, e o acontecimento poderá ser analisado e interpretado antes da reação. A amígdala, trabalhando em conjunto com o hipocampo, mantém complexas conexões polissinápticas com o sistema endócrino, com o sistema nervoso autônomo, visceral, e com o sistema nervoso somático, ações voluntárias. Pode ocorrer uma descarga do sistema simpático, liberação de adrenalina, batimentos cardíacos acelerados, liberação de glicose, aumento da respiração, etc. Contudo, a maneira como cada um vai reagir a determinada situação varia muito. Alguns reagirão impulsivamente, outros racionalmente. A grande tarefa evolutiva é vencer os instintos, que surgem do inconsciente profundo. Pensar antes de agir, gerenciar as próprias emoções de medo, raiva, violência, tristeza. A ação mental construída hoje se tornará automática amanhã. O futuro começa no presente. Os centros vitais do encéfalo e as emoções. É sempre o espírito quem pensa, sente e age, utilizando, em suas manifestações com o corpo físico, do centro coronário e do centro cerebral, agindo, por intermédio destes, nos demais centros vitais. Centro coronário, o tálamo, onde se localiza o centro coronário, sede da mente, está intimamente ligado com as áreas relacionadas às emoções, mantendo conexões com a área pré-frontal, com o hipotálamo, e participa do sistema límbico através dos núcleos anteriores do tálamo, seguindo para o giro do cíngulo, giro para hipocampal, hipocampo, amígdala, fórnix e corpos mamilares. Importantíssimo compreender a participação do epitálamo, através dos núcleos abenulares, que se ligam à pineal ou epífise neural,
que funciona como uma antena que irradia e recebe vibrações mentais. Centro cerebral. O centro cerebral exprime-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral. Intimamente ligado ao hipotálamo e à hipófise, age sobre o sistema nervoso e sobre o sistema endócrino. Percebemos, pois, que as emoções podem interferir em todo o cosmo orgânico, estando na raiz da maioria das enfermidades que acometem o ser humano. Tais áreas também estão ligadas intimamente aos processos de aprendizagem, ou seja, à construção de novas estruturas mentais, base do processo evolutivo. O cérebro nos parece uma imensa organização que funciona sob a gerência do espírito. Para finalizarmos o vídeo, vamos observar uma imagem trazida do livro Giro do Símbolo, relacionado à depressão, ansiedade, agressividade e memória. Área septal. Sensações de prazer. Corpo mamilar. Pertence ao hipotálamo. Função sintática. Bulbo olfatório. O olfato está diretamente ligado ao sistema límbico e, portanto, às emoções. Hipófise. Ligada ao sistema endócrino. Amígdala. Medo, fuga ou defesa, agressividade. Hipotálamo. Ligado ao sistema nervoso autônomo. Hipocampo. Memória, comportamento emocional. Área tegmental ventral. No mesencéfalo. Rica em dopamina. Cognição, motivação, prazer e paixão. Formação reticular. Rica em serotonina, noradrenalina e dopamina. Área de ativação do córtex.